A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos neste dia de hoje. Que Deus venha com a sua graça, sua misericórdia, sua bondade sobre você, onde você estiver neste momento assistindo este vídeo, a qual estou aqui caminhando, aqui neste lugar, aqui neste parque, aqui nesta praça, e meditando ao mesmo tempo na palavra de Deus. E me veio em mente uma mensagem que se encontra em Marcos capítulo 1, versículo 40, no versículo 40 ao 45, que fala de um homem que era leproso, né? Tinha chagas, tinha feridas, né? Uma pessoa leprosa significa que na época eram pessoas que tinham muitas feridas no corpo, né? Era uma enfermidade. A palavra de Deus diz que esse leproso encontrou com Jesus. Encontrou com Jesus e diz que o leproso, né, a palavra específica que Jesus ele andava por todos os lados, ele não ficava parado, ele não tinha uma placa de igreja a qual se estabelecesse, né, aqui é uma igreja, aqui não, Jesus Cristo, na época que ele esteve entre nós, ele era um andante. Jesus, quando ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade, tanto como ele podia estar numa sinagoga, né? Sinagoga era um tipo de uma igreja local, como ele podia estar no templo, né? Nas entradas do templo, porque assim, quando ele se revelou que ele era filho de Deus, ele era proibido de estar no altar ou no púlpito da igreja, do templo de Salomão da época, né? Mas ele podia entrar. O templo era algo grande, onde tinha pátios, né? Então ele podia estar sentado num banco, né, na entrada do templo, e ali ele pregava. Mas ele não estava mais no altar, né, do templo. Ele era proibido pelos sacerdotes, né? Então Jesus Cristo, quando ele pregava o evangelho, quando ele anunciava o evangelho, ele andava, ele era um andante, né? Ele passava pela cidade, né? Ele chegava na casa de alguém, né? E diz a palavra de Deus que os leprosos, quando eles eram diagnosticados, pessoas leprosas, essas pessoas elas eram separadas. Elas não conviviam na nação, elas não viviam no meio do povo que estava dentro da cidade de Jerusalém. Eles eram separados, eles eram apartados, e dependendo do que o sacerdote lá, né, os anciões decidiam, esse leproso ficava 7 até mais dias separado do povo, né? Então o que eu quero dizer para você? Teve um momento que Jesus passou nesse lugar. Jesus estava passando nesse lugar. A palavra não diz que Jesus foi até o leproso, não. Jesus estava andando. Mas diz que o leproso viu Jesus. E diz que quando o leproso viu Jesus, foi em direção a Jesus. E diz que ele se prostrou aos pés de Jesus naquele momento, né? Diz que ele se prostrou naquele momento ali aos pés de Jesus. E ali ele disse: Senhor, eu sei que bem podes me curar. Eu sei que bem podes me limpar. Que a lepra eram feridas no corpo. Pessoas ficavam cheias de feridas. A pessoa ficava de uma certa maneira, num certo falar, sujas por causa daquelas feridas. E Jesus olhou bem para ele e disse: eu quero que tu seja limpo. E a palavra de Deus diz que Jesus tocou naquele leproso, e no mesmo instante, aquele leproso, ele foi curado, ele foi sarado. O leproso encontrou com Jesus. Jesus estava passando por aquele lugar, e o leproso o viu, e chegou e se prostrou aos pés de Jesus. Por que isso? Porque aquele leproso, com certeza, de uma certa maneira ou outra, ele ouviu o que Jesus era capaz de fazer. Ele ouviu pessoas dando testemunhos do que Jesus tinha feito em outras pessoas. Curado cegos, dado voz aos mudos, dado ouvido aos surdos, ressuscitando mortos e tantas outras coisas que Jesus fez, milagres e maravilhas. Esse leproso ouviu, e quando ele teve a oportunidade de estar com Jesus, ele não perdeu a sua chance.
Ele foi até Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: eu bem sei que o Senhor pode me curar e me limpar. Jesus disse: eu quero ser limpo. Jesus o tocou e ele foi sarado. Eis aqui a palavra para mim e para você hoje. Quais são as lepras que você carrega? Talvez seja uma lepra na sua saúde, no corpo, no organismo, a qual você tem ido a médicos, a medicina, tem feito tantos tratamentos com medicamentos, com vitaminas e você viu que ainda nada não teve resultados. Talvez, quem sabe, esse é o momento de você ter um encontro com Jesus. Aonde você está agora neste momento, essa mensagem é para você. Talvez Jesus está dizendo através do Espírito Santo que é o momento de você ter esse encontro com Jesus. Quando o leproso lá se prostrou aos pés de Jesus, isso significa que o leproso teve uma humildade e simplicidade de chegar até Jesus. Não chegou com aquele orgulho, porque eu quero e o Senhor tem que me dar. Não. O se prostrar aos pés de Jesus significa que ele chegou com humildade, foi humilde. Talvez ele possa até ter pedido perdão a Deus pelos seus pecados, porque uma lepra, uma doença, uma enfermidade ou qualquer outra situação é por algo que nós plantamos, nós não sabemos. Cada um sabe de si, essa é a verdade. Mas aquele homem chegou aos pés de Jesus e ele se prostrou, representando para nós a humildade, a simplicidade, se arrependendo, sendo humilde diante de Jesus. O que será que você esteja precisando fazer? Busque Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele cura, Ele sara, Ele restaura, Ele dá a vida eterna. Talvez não seja somente uma doença ou uma enfermidade no corpo, mas talvez seja uma lepra no coração, mágoas, tristezas, frustrações, decepções, um desejo de vingança. O fulano me fez, eu quero que Deus faça justiça, eu quero que aquela pessoa se quebre, eu quero aquela pessoa que ela se arrepende, para ela ver que ela... Tantas lepras nós também temos em nosso coração. Lepras nos nossos pensamentos, lepras no nosso falar, na nossa língua. Lepras nos nossos olhos, olhamos o que não devemos. E até você, quando você para pensar, você diz: mas eu não quero isso para mim. E às vezes nós como homens, nós como ser humano não temos forças para fugir ou ser sarado dessas lepras. Pois eu digo para você, aqui neste lugar, aqui nesta hora, vá até Jesus. Porque Jesus, ele tem passado por todos os lugares. Ele tem passado nas igrejas, ele tem passado nas redes sociais, ele tem passado através desses vídeos que aqui está sendo lançado, a qual está aí nas redes sociais. Jesus Cristo tem passado de muitas maneiras, de muitas formas para te alcançar e para que você possa chegar até Ele. Não seja orgulhoso, não seja religioso, mas seja humilde de reconhecer, de ouvir uma palavra dessa e reconhecer que Jesus Cristo é o único caminho que você tem para ser curado ou para ser limpo de uma lepra que está na sua vida e que está causando sofrimento para você, está causando sofrimento para sua família e para os seus entes queridos, até amigos. A lepra também muitas vezes, ela, assim como diz a palavra de Deus que os leprosos eram separados, eles eram afastados, eles não podiam estar junto com as pessoas, com a família, porque a lepra era algo contagiante. Muitas vezes essa lepra que está muitas vezes em nós, ela nos afasta da nossa família, ela nos afasta das pessoas que amamos, ela nos afasta das pessoas que nos querem bem. Essa lepra nos afasta, e essa lepra também tem um nome, hein, que se chama pecado. Essa lepra é pecado muitas vezes, que afasta. Às vezes as pessoas se afastam do familiar, se afastam dos amigos, né? O fulano é da igreja, o fulano é isto e aquilo, e se afasta.
ela procura uma forma de dar desculpas da situação em que está vivendo e se afasta. Eu não sei o seu problema, mas o Espírito Santo, através deste vídeo, através desta mensagem que está ali em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45, nos mostra uma direção, nos mostra uma luz. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a lepra que está incomodando você, ou é na saúde, uma doença, uma enfermidade, um diagnóstico que o médico deu para você, até uma receita ele passou para você, até um tratamento ele passou para você e nada mudou. É porque Deus está dizendo para você, isso vai te ajudar, a medicina vai te ajudar, mas para chegar no mais profundo dessa doença, para chegar na raiz dessa doença, você precisa de Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus que tudo pode e nada é impossível para aqueles que têm a fé nele. Se creres, tudo é possível que crê de Jesus. Quando o pai chegou com aquele filho que estava atormentado e ninguém podia expulsar aquele demônio, e o pai chegou para Jesus e disse: se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus disse: se posso? Não, é se tu creres, tudo é possível que crê. Então, se você crê, tudo é possível. Seja curado dessas lepras, seja uma doença, seja um diagnóstico na saúde, ou seja algo espiritual, algo emocional, seja o que for que se tornou lepra na sua vida, Jesus Cristo é a solução. Tome posse dessa palavra. Busque a Jesus. Jesus está passando em todos os lugares. Ele está andando em todos os lugares. Jesus Cristo vive. E vive no coração daqueles que permitem que Ele possa entrar e trabalhar. Creia, receba essa bênção, receba a cura, receba a libertação de todas as lepras. Jesus disse: eu quero que você seja curado, eu quero que você seja limpo, eu quero que você seja restaurado. E assim Ele tocou no leproso, e o leproso assim foi curado. Que você se deixe tocar pelas mãos de Jesus através do Espírito Santo, e você possa receber cura, você possa receber a restauração daquilo que você precisa. Essa é a vontade de Deus, é a vontade do Filho e do Espírito Santo, e minha também, que você seja restaurado. Essa é a palavra de Deus que vem ao teu coração nesse dia de hoje. Tome posse, receba de bom agrado, em nome de Jesus.